E quanto mais nós te conhecemos, mais temos o desejo e a avidez de ouvir mais nitidamente a sua voz, de sermos mais parecidos contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar a habilidade do teu Espírito Santo, para que nós possamos separar tudo aquilo de ruim que a vida tem nos dado, tudo aquilo de ruim que a vida tem nos condicionado, daquilo de quem o Senhor é. Que jamais dentro de nós possa haver uma fusão, uma mistura, para que não haja desânimo, para que não haja incredulidade, para que não haja insegurança e desconfiança. Mas que dentro de nós possa existir um lugar sagrado, um lugar separado, um lugar santificado e exclusivo para a tua presença, para a tua palavra, e que dali desse lugar o Senhor venha reger todas as outras áreas da nossa vida e elas se sintam e se veem submetidas aos teus pés. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo de número 21. O ser humano traz embutido dentro dele uma frustração desde o Éden. No Éden, o homem foi criado com todos os recursos ao redor dele, todos os recursos. Árvores frutíferas, presença de Deus. O que você pensar de fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, o homem tinha. Quando o homem sai do Éden, então, aquela perda de todo aquele conforto, tanto físico, emocional, quanto espiritual, bate muito forte dentro dele, fazendo com que ele desenvolva várias questões. Murmuração, reclamação, incredulidade, apatia, negativismo. E uma delas, a dificuldade de trabalhar e de lidar com o pouco. Mateus capítulo 25, versículo de número 21. E seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Diga amém. Pode assentar-se. Esse texto é sobre a parábola dos talentos, onde o Senhor divide os talentos e aqueles que receberam 5, aquele que recebeu 5, produz, granjeia mais 5, o de 2 vira 4 e o de 1 ele enterra. Então ele recebe a palavra de condenação. Você percebeu no texto? Bom, presta atenção às atribuições que o Senhor faz a este servo. Como que ele diz? Bom e fiel. Você é uma pessoa boa e fiel. Bom por quê? Ele foi bom para quem? Ele foi bom em primeiro lugar para ele mesmo, porque ele granjeou. E fiel, a quem ele foi fiel? Ele foi fiel a Deus. Eu quero falar nesta noite de 3 princípios de Deus para salvar um lar, para manter um lar, para consolidar uma família. Esses 3 princípios são princípios básicos que, se você praticá-los dentro da sua casa e dentro da sua família, não há peste, não há inveja, não há praga, não há situações externas, nada poderão abalar a estrutura da sua família. Só que existe uma questão nesse ponto, que nós vamos iniciar a falar agora, sobre a habilidade de saber lidar com o pouco. Se você observar, muitas pessoas têm a habilidade de lidar com o muito, não é mesmo? Muito dinheiro, muitas virtudes, muitos dons, muito, muito e muito. Agora, e o pouco? Eu quero que você vá comigo em Gideão, em Juízes capítulo 6. Abre comigo em Juízes capítulo 6. Vamos parar para prestar atenção na época em que este homem vivia. Juízes capítulo 6. Os midianitas é um povo que saiu do casamento com Abraão e Quétura. Então, quando Abraão se casa, ele tem um filho e aí vem os midianitas. E agora os midianitas estavam invadindo a terra de Israel, de Judá, e estava empobrecendo, as pessoas estavam passando dificuldade,
estavam passando fome, as pessoas estavam se escondendo em cavernas, ou seja, elas não tinham força militar para enfrentar os midianitas, elas não tinham unidade entre si, e na época dos juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Então, Deus envia um profeta para falar em primeiro lugar com o povo, dizendo: eu os tirei do Egito. Eu disse a vocês que não eram para vocês sucumbir aos deuses desta terra. Olha a situação que vocês estão vivendo por conta de aderir aos deuses da terra. E então, a Bíblia diz que Deus procura um libertador. Mas a época era uma época muito ínfima. Havia pouco alimento, havia pouco governo, quase nenhum, havia pouco dinheiro. Então, quem Deus ia procurar? Quem Deus ia procurar? Quem Deus ia procurar? A maioria dos homens estavam escondidos. A maioria das mulheres, juntamente protegendo seus filhos. Então, o Senhor passa os olhos sobre a terra. Não é isso que diz a palavra do Senhor? E Ele passa os olhos sobre a terra para ver aquele que é fiel a Ele. E, de repente, quem Ele vê? Você sabe que o trigo ele é malhado numa eira bem grande, né, bem espaçosa. Tem que ser um lugar um pouco elevado, onde bata vento. Geralmente as pessoas uniam as suas famílias para trilhar o trigo junto. Eram usados às vezes animais e rodas para desprender o trigo do feixe. Mas ali estava Gideão, com um pouquinho da sua colheita, que não era muita, e numa cavidade de uma rocha. Você pode imaginar a dificuldade que é malhar o trigo numa cavidade de uma rocha? Porque aquele lugar na cavidade da rocha era ideal para que os homens andassem e pudessem fazer o quê? Diluir as uvas. E ali estava Gideão, malhando um trigo no lagar. Um lugar totalmente inapropriado. Calor. A época da uva é uma época mais fresca. A época do trigo é uma época quente. E ali ele estava, malhando aquele trigo no lagar. Foi assim que Deus encontrou o homem que ia trazer mudança para Israel, para toda a sua família e para toda a sua casa. Foi assim que Deus encontrou. Se Deus olha para mim e para você hoje, como Ele nos encontra? Hã? Quantos poucos existem na nossa história? Hã? Quanto apoucamento nós enfrentamos no dia a dia. É impressionante como nós nos surpreendemos conosco ao olharmos para nós e nos entristecermos, você, como ser humano, quando você olha para você e você se entristece com você mesmo. O que dá tristeza em você olhar para você? Que os seus olhos não são olhos que continuam banhados pelo Evangelho. Que o seu olhar não é mais um olhar que é fiel a Deus. Que os seus olhos são olhos temerosos, olhos que você não consegue ser fiel, e tudo aquilo que você ajunta e amontoa, você tem medo, você guarda, e ao invés de você desenvolver a voluntariedade, você desenvolve a avareza. Eu acho que deve ser muito triste uma ótica interna, quando você olha para você e você percebe que as experiências negativas que você teve, elas não foram salutares para você. Elas não produziram coisas boas em você, mas elas fizeram o pior com você. Deve ser muito triste quando nós não estamos à altura daquilo que Deus espera de cada um de nós. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos fiel no pouco. Que os nossos olhos não sejam olhos gulosos. Não sejam olhos que olham de uma forma, olhando e querendo e buscando, mas que nós entendamos que o nosso Deus, Ele quer que nós aprendamos a fidelidade no pouco. O pouco não pode desesperar você. O pouco não pode fazer coisas danosas dentro de você. O pouco deve te mostrar que é uma oportunidade da fidelidade de Deus se manifestar, do milagre de Deus se manifestar. Quem desanima com pouco é o ímpio. Quem desacredita no pouco é o incrédulo.
Quem se torna avarento no pouco é o idólatra. Nós não. Nós não. Nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. E o que fazemos no pouco? Reconhecemos a Deus. Reconhecemos a Deus. Procuramos uma saída. Procuramos o que é que Ele espera de nós. Deixa eu dizer para você, qual é a porcentagem hoje do mundo que oferece um cheiro suave a Deus no pouco? 0, pastora. Então vamos lá. E na igreja? Qual é a porcentagem da igreja que no pouco oferece um cheiro suave de fé, de perseverança, de trabalho, de guerra, de luta, de consistência? Quem são? Qual é a porcentagem? Você está fora dela ou dentro dela? Eu quero dizer uma coisa. Fidelidade no muito não é fidelidade, é oportunismo. Qualquer um é feliz no muito, qualquer um é fiel no muito, qualquer um é alegre no muito, despojado no muito. O muito é questão de oportunismo. O pouco é questão de fidelidade. Deus passa os olhos e ele vê um homem, da qual Deus denomina homem guerreiro, valoroso, valente. Por que valente? Pastor, ele estava escondido dentro de uma cavidade de uma rocha. Estava. Só que ele estava trabalhando. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava com pouco trigo dentro de um lugar apertado, que também era um lugar apoucado, mas ele estava fazendo o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. Essa é a ótica que Deus quer ver de cada um de nós. Quando você faz o melhor que você tem com o pouco que você tem. É isso. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. É muito bom. Os aplausos, as boas coisas, a prosperidade, a saúde, a uniformidade, as coisas aparentemente boas. Mas e quando vem a crise? E quando vem a dificuldade? E quando vem as discussões? E quando vem as divergências, as diferenças? E quando vem as doenças, o problema financeiro? São nessas horas que Deus quer olhar para a sua igreja e perceber que a sua igreja é uma igreja fiel. Deu para você entender? Ou não? Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce e ele encontra um homem chamado Gideão, que estava malhando trigo, diz a Escritura, no capítulo 6, versículo de número 11, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, homem guerreiro, homem valoroso. Versículo de número 14, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então Gideão diz assim: sabe o que é, Senhor? A minha família é a menor família que há. Menor clã. Tem menos soldados, menos condições. E eu, dentro dessa menoridade aí, eu sou o menor dentro da minha casa. Eu não tenho prestígio, não tenho autoridade, não tenho. Eu sou o menor filho do meu pai. O senhor podia ter chamado fulano, beltrano, ciclano, mas eu não. Quer dizer, dentro da minha família, a minha família é a menor que tem. A menos com prestígio, a menos de condições, menos em soldados, porque a questão era guerra, e eu, dentro da minha casa, sou o menos prestigiado. E aí? Aí você lembra daquilo que o apóstolo Paulo diz? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolhe as coisas que não são, para confundir os que são. Os que são se confundem quando descobrem que não podem. Nunca pense que você pode, que você consegue, que você sempre permita que Deus te mostre de onde você veio.
Sempre dê oportunidade para o Espírito Santo te fazer lembrar o que Ele já fez na sua vida. E se não fosse Ele naquele dia, você hoje era para estar divorciada, divorciado, sem família, escanteado. Lembra bem do que Deus fez na sua vida. Se você está como está, é por causa que Deus é na sua vida. Nós precisamos trazer isso à memória. Nós precisamos nos lembrar, e isso faz com que os nossos corações se reportem favoravelmente à nossa alma. E a Bíblia diz assim, que naquele momento, Gideão olha para Deus, e ele diz o seguinte, no versículo de número 15, Senhor, com que livrarei Israel? Quem sabe você olha e diz assim, com que eu vou restaurar minha família? Não tem onde pegar. Não tem onde pegar, Senhor. Com que vou restaurar, ou financeiramente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou conjugalmente? Com que? Olha para a área afetada na sua família. Todos nós temos uma área debilitada na família. Porque ninguém tem família perfeita aqui. Porque se tivesse, já viraria anjo. Então, olha para a área debilitada. Você olha e você diz assim, Senhor, com que vou fazer? Não tem onde pegar. Com que? Qual foi a resposta do Senhor? Eu já falei que eu vou ser com você. Eu já falei, eu vou ser contigo. Você não está sozinho. Eu vou ajudar você. Eu vou te dar direção. Eu vou abençoar você. Você nessa área vai contar com o quê? Com o meu milagre, com a minha ajuda, com a minha provisão. E ele olha e diz assim para o Senhor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa. Gideão aprende que o Deus que eu sirvo e que você serve não precisa do muito. Não precisa do muito. Ele precisa de pessoas que sabem ser fiéis no pouco. Deus não precisa do muito. O muito é de Deus. O muito vem de Deus. Deus não precisa que você tenha muito. Muitos recursos, muitas condições, muitas habilidades, muitas iniciativas, muitas motivações, muitas idealizações, não. O Senhor precisa que você seja fiel no seu pouco. É no seu pouco. Ele precisa que você seja fiel. Sem fidelidade, não tem como Deus trabalhar com ninguém. A fidelidade é a base do relacionamento do homem para com Deus. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse. A fidelidade é algo de caráter. Não tem comunhão com Deus sem fidelidade. Não tem bênção sem fidelidade. Nada não existe sem fidelidade. Quem sabe você nessa noite diz assim, eu percebo, Senhor, que o meu caráter não é muito fiel, que eu oscilo um pouco, e que eu sou um tanto dúbio, e que eu sou um tanto interesseiro, aonde opera mais vantagem para mim eu vou. Peça ao Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz no caráter do cristão. É dar a ele fidelidade. Fidelidade a Deus, aos mandamentos, à palavra de Deus. Não existe cristianismo sem fidelidade. A sua fidelidade a Deus deve estar acima de tudo. O que Deus ensina a Gideão? Gideão, seja fiel a mim, ouça o que eu te digo, aprenda a minha direção, tenha comunhão comigo, que vai dar tudo certo. O primeiro princípio de Deus para salvar as famílias são pessoas guerreiras. Você é? Eu não falo de sair de sol a sol. Eu não falo dos que derramam inúmeros suores. Eu não falo de pessoas desesperadas que tampam inúmeros de buracos. Não. Eu falo de pessoas que aprendem que Deus é o Senhor dos exércitos e que dele vem a vitória. Os verdadeiros guerreiros na terra são aqueles que são fiéis no pouco. Todo mundo está desesperado, o marido está xingando, está mal-humorado, ali está a esposa calada, em fidelidade, orando, jejuando e clamando para Deus abençoar e converter o cidadão. Ou o contrário,
ao marido orando a Deus para Deus abençoar e converter a cidadã. Estes são os verdadeiros guerreiros. O primeiro princípio de Deus é despertar os guerreiros, pois são os guerreiros que conseguem enxergar o milagre onde ninguém enxerga. Eles enxergam possibilidades onde ninguém enxerga. Eles não precisam tatear para crer. Eles continuam caminhando e eles confiam, porque o mesmo Deus dessa jornada foi o Deus que os trouxe até aqui. E eles sabem que Deus não vai abandoná-los. Não existe lar que fique de pé sem um guerreiro. Quem sabe você diz, eu sou o guerreiro da minha casa, porque eu vou de sol a sol. Equívoco seu. Não só o trabalho denomina você como guerreiro. O guerreiro são aqueles que pegam pouco e são fiéis a Deus. E eles confiam que Deus é poderoso para fazer muito mais. E eles creem, e eles dependem de Deus. E ninguém lhes rouba a esperança. A questão deles é salvação. Eles dizem, eu vou salvar essa situação. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me contorcer, vou fazer. Preciso ajoelhar, vou fazer. Preciso deitar, vou fazer. Preciso rolar, vou rolar. Eles não têm questões que não façam em nome do Senhor para que a coisa aconteça. Estes são os guerreiros. Os guerreiros não são aqueles que ficam assentados e diz, isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado e aquilo está errado. Não. Deixa eu perguntar, você é um guerreiro dentro da sua casa? Você é aquele que acredita no poder de Deus? Você é aquele que não abre mão? Quando todo mundo está desesperado, todo mundo perdeu a esperança, você confia, porque você conhece em quem você confia. Você sabe em quem você confia. A sua esperança, ninguém consegue tirar de você. Você pode dizer amém? Pergunte para o seu irmão, você é guerreiro? Dentro dessa lição que Deus mostra para Gideão, Deus mostra mais uma situação. Ele diz assim, os homens que estão com você são homens muitos. Você vai só com 300. Novamente, a lição do pouco. Só com 300. Deus não precisa que você tenha muitos recursos, muito disso, muito daquilo outro. Deus só quer que você creia e que você seja fiel a Ele. É só isso. Amém? Eu quero que aumente um pouquinho meu retorno, sem aumentar muito, por favor. Quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Tem uma marcação aí que eu pedi para o pastor. Põe na marcação aí, fazendo favor, que dá certo. 1 Reis 17, versículo de número 8. A época era uma época muito difícil. Muito difícil. Nós passamos em todo o mundo situações difíceis e algumas pessoas ainda estão passando. O mundo passou por uma mudança muito drástica. A inflação subiu muito. Os preços das coisas subiram demais. E você sabe disso. E as pessoas, algumas pessoas estão sofrendo. E a igreja tem feito aquilo que pode, ajudando um, ajudando o outro. Porque a nossa igreja é uma igreja realmente abençoadora. É uma igreja que ela não fica com aquilo que sobeja, ela doa, ela abençoa. Mas a nossa igreja poderia ajudar muito mais se fosse um pouco mais fiel. Nossa igreja é uma igreja das quais eu e o pastor apacentamos. Essa igreja aqui, essa fase é uma igreja menos fiel que nós já apacentamos. De questão de dízimo e de oferta. Nós já apacentamos igrejas em Mogi, apacentamos igreja em Barbosa, Uchoa, Potirendaba, Vila Ercília. Essa igreja é a igreja menos fiel que nós já apacentamos. E essa igreja podia fazer muito mais do que faz, mas nós também somos limitados. E você sabe disso, a situação e a circunstância que o país vive. Existem pessoas passando dificuldades e passando necessidades. E é uma coisa muito interessante na necessidade, na dificuldade, que existem pessoas
que elas não se importam com a necessidade alheia. Isso não incomoda. Se a necessidade dos outros não te incomoda, tem algo muito errado com o seu cristianismo. Muito errado. Às vezes você diz assim, mas pastor, eu não ajudo porque eu não tenho. Mentira. Mentira. Você tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Se nós não tivéssemos, nós não seríamos cristãos. Nós somos cristãos e nós temos. O grande problema é que nós administramos mal, alguns de nós somos avarentos, alguns de nós não somos fiéis. Se você não é fiel para Deus, você vai ajudar o teu próximo de que jeito? Nunca. E o que Jesus diz? Jesus diz, acumular tesouros no céu. Então, a grande questão que você precisa entender é que existem muitas pessoas hoje, você sentou na sua mesa, você fez a sua refeição, você pôs aquilo que você quis comer, só que existem pessoas que dividiram uma porção, existem pessoas que passaram por situações difíceis, e isso tem que te incomodar. Isso tem que te incomodar. Se não te incomoda, você não é cristão. Eu já ensinei inúmeras vezes. A minha consciência, eu não levo o sangue de ninguém. Eu já ensinei na escola bíblica diversas vezes que tudo que você recebe, parte é do Senhor, parte é seu e parte é para o seu próximo. Se você não fizer essas 3 divisões, você está equivocado e em infidelidade. Isso é compreensível. Jesus olha e diz assim, inúmeras viúvas haviam no tempo de Elias. Por que Deus escolheu aquela viúva? Porque era a última refeição dela. Uma. Segunda, ela era alguém que estava olhando para o céu, pedindo por ajuda. Por quê? Ela tão prontamente atende à direção de Elias. A grande questão é, tem gente orando, pedindo a Deus ajuda. Tem gente orando. Você conhece o livro de Tiago? Sabe o que Tiago diz? Que se o teu funcionário for lesado por você, e ele dobrar o joelho no chão, ele pode não ser crente, ele não dobra o joelho no chão, ele não é crente, e ele fala com Deus, Deus vai cobrar de você. Você sabia como que é sério isso? É muito sério. É muito sério. Então, o que nós precisamos entender é que você acha que você tem pouco, tem gente que tem muito menos que você. Muito menos. Você, como cristão, precisa entender isso, que não existe cristianismo sem generosidade, sem fidelidade e sem voluntariedade. Não existe cristianismo. Você está equivocado. Se você diz que é cristão e você não provê a bondade e você não é uma pessoa boa, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Pastora, mas eu faço oração pelas pessoas. Você não faz nada descobrir sua obrigação. Você tem que te dar aquilo que te custa. Você tem que fazer aquilo que é sacrificial. Tem gente que ele é assim, ele guarda o dinheiro dele e ora. Quer oração, irmão? Quer oração, irmão? Quer uma visita, irmão? Quer uma visita? Põe a mão naquilo que está ao seu coração e abençoa quem está precisando realmente de ajuda. Porque as pessoas não precisam só de oração, não. Elas precisam de pão. A Bíblia diz assim, que essa mulher, ela estava catando 2 gravetos para fazer a última refeição. E o Senhor manda Elias ir até a casa dela. De 0 a 10, o quesito, a virtude de bondade, como que é na sua vida? De 0 a 10, vamos lá, bondade, benignidade, vamos lá. Você pode hoje colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, a pastora perguntou de 0 a 10. Senhor, eu ainda não consegui 10, mas Senhor, olha, eu estou assim esforçando para chegar no 9. Estou, Senhor, faço de tudo para chegar no 9. Estou, 8,5, estou chegando lá. Você consegue? Dá nota para você mesmo, como Paulo diz, examinai a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Olha para você mesmo. Aquela mulher, ela conhecia bondade. Por quê? Porque quando Elias pede água, a água era escassa. O que ela faz? Ela vai pegar um pouco de água para Elias. Este era o sinal.
Ela pega um pouco de água. Então ele diz, me traz um pedaço de pão. Ela diz, meu senhor, eu não tenho. Eu catei 2 gravetos para fazer a última refeição, para eu comer e meu filho comer, e nós vamos morrer. Essa mulher era uma boa mulher, essa mulher era uma mulher voluntária, essa mulher era a última refeição que ela ia fazer, e essa mulher havia orado ao céu. O pastor sempre diz uma coisa muito interessante, que no céu algumas pessoas terão muitas surpresas. E é verdade. Se tem uma coisa que Deus tem aliança é com pessoas boas. Dar e ser-vos-á dado. Bondade na convivência, bondade no perdão, bondade na gratidão, em retornar aquilo que você recebeu. Um dia você recebeu, retorne o que você recebeu. Seja grato. Por que a Escritura fala em todo o tempo de semeadura e de você frutificar? Seja fiel. Você recebeu investimento, agora você frutificou. Retorne isso. Retorne isso. Mas não, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Sabe qual é o nome disso? Fala para o teu irmão qual é o nome disso. Cobiça. E a cobiça leva para o inferno. A cobiça leva para o inferno. Pastora, Deus me abençoe, Deus está me dando tantas coisas. Amém. Mas você está também ajudando os outros? Estou, pastora. Estou ajudando e Deus sabe. Amém. Deus tem um compromisso com quem oferta, com quem dá, com quem vê a necessidade do outro. E a Bíblia diz assim, que Deus olha para Elias e diz, você vai a uma viúva. E uma viúva de Sarepta. E eu vou te mostrar quem é. E lá estava ela catando os 2 gravetos. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 17. Versículo de número 11. Indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse, trazem também agora um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. Você acha que o seu dinheiro é a sua salvação, que é a sua aposentadoria? Não, Jesus Cristo é a sua salvação. E não tem amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um principado. Não ame o dinheiro. Aquela mulher olha para Elias e diz, eu não tenho. Se o Senhor diz para você nessa noite, o Senhor está falando com você, e aí? Como é que está a sua administração? Você tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu não tenho? Eu não tenho. Ou você diz, Senhor, é que eu sou avarento. E Apocalipse diz que os avarentos ficarão fora. Não entra. Pode falar em línguas, é avarento, não entra. Pode ter dom, é avarento, não entra. Avarento não entra no céu. Quem ama o dinheiro não entra no céu. E a Bíblia diz assim, que naquele momento Elias olha para ela e diz assim, você vai pegar um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo e você vai fazer um pão para mim, pequeno. Por quê? Porque da farinha a panela não vai acabar e da botija o azeite não vai acabar, até que chova sobre a terra. Fidelidade no pouco. Sabe o que significa isso? Primícia. Primeiro, ser guerreiro. Segundo, primícia. Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus em primeiro lugar na sua família. Deus, Deus, Deus. Deus em primeiro lugar. A pessoa chega na sua casa na hora do almoço e você, não põe a mesa não que chegou. Não, põe a mesa, vamos comer. Quer comer? Vamos comer junto. Que tem aqui nós comemos. Vamos lá, vamos comer. O que você vai levar dessa terra? Eu te pergunto, se não as obras que você faz no Senhor. Semana passada eu perdi uma funcionária. Né, bem? Falei, pastor, a casa da senhora não dá. É muito agregado. Um chega, outro come, chega, outro come, outro come. Não dou conta, estou indo embora. Falei, amém, vai embora. Não dou conta, pastor. Ela falou até que minha casa parece uma casa do... um tal de Tufão da Rua Brasil, não sei.
numa novela aí, que eu nem sei o que é. Um tal de tufão. Não chega, come. Tu chega, come. A senhora fala, come. Põe aquela mesa e come. Vamos comer. Não tem mais, faz, vamos comer. Por quê? Porque você só leva o que você cultiva com o seu próximo. O seu próximo é o maior campo de semeadura que você tem. Não importa, pastora, mas é tudo gente ingrata. Não importa, você faz no Senhor, para o Senhor. Não importa, você vai olhar e vai medir, igual medir a febre aí. Vamos ver, deixa eu medir a gratidão. Não, você não vou fazer porque você é ingrato. Deixa eu medir o retorno. Não, você faz no Senhor, você faz porque você é a sua natureza, é você. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus abençoa você, e você não leva nada daqui, a não ser as obras que você faz no seu próximo. O seu próximo é o campo de semeadura. Satanás quer te segurar na avareza. Por quê? Porque a avareza veta. Ela veta você de Deus. Aquela mulher olha para Elias e ela vai e faz um pão. Você imagina aquele pão saído do forno quentinho. O filho dela até babando, sentindo o cheiro daquele pão com fome. E Elias come o pão. Pastor, mas que egoísmo. Aquilo era um ato profético. Quantos atos proféticos têm batido a sua porta e você tem sido reprovado pela avareza, pela avareza, pela avareza. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E então a Bíblia diz assim, que ela foi para a panela e a farinha não acabou. E enquanto durou a seca, ela teve provisão. Por quê? Porque primícias, uma família tem que ter Deus no primeiro lugar. Uma família tem que ser abençoada, generosa, voluntária. Se eu tiver filhos avarentos, eles aprenderam com outros, mas comigo não. Comigo não. Por quê? Porque a sua família tem que ser generosa. O princípio de Deus, as primícias de Deus tem que existir dentro da sua casa. Você tem que ensinar para os seus filhos que não vai faltar, que Deus é bom. Deus é bom. Eu me lembro, eu e o pastor, quando nós passamos uma das piores fases da nossa vida. Teve várias piores, mas eu vou falar uma delas. Já contei e vou contar de novo. Nós comemos um mês quirela de frango com pé de galinha. Comida forte, né? Eu só tinha o meu menino. E eu enfeitava, punha coisinha verde, punha tomate, punha isso, mas era quirela com pé de galinha. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim para mim, ele era pequenininho, não tinha mel ainda. E ele era pequenininho e falou assim, mãe, estou com vontade de comer arroz e feijão. Falei, é para já, meu filho, vamos lá no quarto. Dobre o teu joelho. Aí eu orei e falei, Senhor, o Juninho está cansado de comer quirela com pé de frango. Senhor, nos dê arroz e feijão. Passou, almoçamos, tudo de tarde, bateu palma, lá no portão de casa. Aí eu abri o portão, não tinha ninguém, tinha uma cesta básica. Falei, filho, nem quis, até hoje eu não sei quem foi que mandou. Deus sabe. E está lá na eternidade. Aí eu falei, filho, ó, chegou o arroz e feijão. Mãe, vai ter arroz e feijão na janta. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tocou em alguém para pôr aquela cesta básica no meu portão. Aprenda a ser fiel no pouco. E não tinha reclamação, não tinha murmuração, não tinha, oh meu Deus, não. Era só alegria. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Aí você passa por crise e aflição e se torna avarento. Você tem que passar pela crise e se tornar mais voluntário ainda em dizer, bom, peraí, eu não tenho nada mesmo. Não sou Você já viu? Já viu? Eu tenho um irmão, tenho um irmão, que esse irmão, ele era voluntário. Você lembra, pastor? Voluntário. Um irmão que você não podia chegar para ele não morava aqui. Você fala, Ele passou por uma crise e se tornou uma das pessoas mais avarentas que eu conheço. Aí tem crente assim.
passou pela crise do Covid, se tornou avarento. Espera aí, você tem que se tornar mais voluntário, entender, Deus me proveu, Ele me ajudou, Ele me abençoou. Aprender com Deus. Aquela mulher estava aprendendo com Deus. Ela estava aprendendo com Deus. Aprenda com Deus a generosidade, aprenda a voluntariedade, aprenda. Quero falar o último princípio, vá comigo em Ruth. Ruth era uma moabita, depois de Juízes. E ela se casa com um dos filhos de Noemi. E eu quero falar o terceiro pilar, terceiro princípio. Primeiro, ser guerreiro. Assumir os abacaxis, as bombas. Segundo, primícia é de Deus. Na sua casa, primeiro, Deus não gosta que não tem, Deus não gosta que não tem, Deus não gosta que não tem. Aqui em casa não, Deus não gosta que não tem, é assim. Eu quero falar do terceiro princípio, que é o amor. Não é fácil amar. Humanamente falando, você não consegue amar. A não ser esse amor que esse mundo tem aí. Mas o amor de Deus é só por meio do Espírito Santo. Ruth é nora de uma mulher amarga e que assume a sua amargura. Porque uma coisa é você ter uma amargura dentro de você e lutar contra ela. Outra coisa é você espalhar para os quatro cantos que, ó, não olha torto para mim não que leva. Isso era Ruth. Ruth chegou em Belém. A Noemi chegou em Belém. Noemi, não sou Noemi não. A partir de agora, a amargura é a minha prática. É fácil viver com uma pessoa dessa? É fácil? É fácil viver com pessoas de que maneira? Gentis, educada, alegre, extrovertida, de bom humor. Não é? Não é bom viver com gente de bom humor? Quem que não gosta de viver com gente de bom humor? Gente, é uma beleza. A beleza. Pessoa bem-humorada, pessoa que é simples, que dialoga, que conversa. Até parece que eu estou no céu, né, quando eu estou falando isso. Parece que eu estou falando de anjo. A escassez está tanta que parece que eu estou falando de anjo, né? Pessoas educadas, pessoas gentis, pessoas amáveis, pessoas inteligentes, pessoas cordiais, pessoas que não acordam emburrada. Não consigo entender como é que um ser humano que conhece a Deus pode acordar azedo. Não consigo entender. Você tem um dia que Deus te deu. Um dia de trabalho, um dia de vida, um dia de graça, um dia de misericórdia. Não tem porquê. Mas Ruth estava convivendo. O marido dela também não deveria ser fácil, pelo nome que tinha, né? Estava convivendo com uma sogra que era uma pessoa de que maneira? Amarga, azeda, emburrada, chata, que mais? Murmuradora. Sabe o que ela ora e diz para essa sogra? Capítulo 1, versículo de número 16. Não insista para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Corajosa. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Pastora, eu não. Se eu puder escapar, eu escapo. Eu fico lá esfregando a roupa até ela rasgar. O que você está fazendo aí, bem? Estou lavando roupa. Mas até agora, até rasgar a roupa. Estou fugindo do mau humor, da murmuração. Estou em fuga. Ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada, faça assim o Senhor e outro tanto, que se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olhe para o seu irmão e diga, viu? Ruth capítulo 4. Lares são salvos com guerreiros, com princípios de primícias de Deus e com amor. Amor, 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 amor. Amor é fazer bem a pessoa amada. Então vamos lá, diz que tem aquele ditado que não se cospe no prato que come, não é verdade? Tem, não tem? Então tá.
Você precisa do membro da sua família? Vamos lá, vamos falar rasgada agora. Você precisa daquela pessoa? Você precisa do quê? Do trabalho dela, da inteligência dela, da habilidade dela. Você precisa da força dela. Então, por que você cospe no prato que come? Você mata quem precisa vivo. Você precisa dela vivo. Você precisa dele vivo. Vivo, forte, animado, trabalhando, mas você vai e esgota a criatura. Peraí, é burrice aí. Hã? Então vamos lá. Do que você precisa do seu cônjuge? Vamos lá. Do que você precisa dos seus filhos? Bom, pastor, eu preciso da inteligência deles, discernimento, habilidade. Eu preciso que a minha esposa tenha ânimo para cuidar da casa. Eu preciso que o meu marido tenha ânimo para trabalhar. Então não deixa quem você precisa manco. Quem consegue manter ânimo, esperança e voluntariedade com... Olha, você viu o Bolsonaro? Você viu não sei o quê? Você viu a gasolina? Você viu o pedaço? Você viu? Fala de coisa boa. Cantares do Senhor diz assim, eu te convido para ver. Olha os passarinhos cantando. Olha as flores nascendo na terra. Fale de coisa boa para quem você quer que tenha saúde. Às vezes você vê gente que quando o cônjuge fica doente, ele fica assim... Quer um anador? Quer um antibiótico? Quer um anti-inflamatório? Até entuxica a pessoa de tanto remédio. Mas sabe o que aquela pessoa precisa mesmo quando ela está bem com saúde? P-A-Z. Fala. Não precisa de mais nada. Ela só precisa de paz, porque ela já tem dentro. Ela já tem Deus, já tem o Espírito Santo, já tem ânimo, já é trabalhadora, já gosta de trabalho. Ela só precisa de P-A-Z. Paz. Só isso. Só isso que ela precisa. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Ruth vai até o final por amor. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 4, para nós encerrarmos, tem gente que diz, graças a Deus. Versículo 14. Ruth tem um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. Seja o nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma. Noemi, sabe esse bebê que você tem no colo, que Ruth te deu? Ele te restaura a alma. Nutre a tua velhice, pois tua nora que te ama. Só o amor faz você suportar. Mas diga para o seu irmão, não abusa não. Não abusa não. Por quê? Porque as pressões de hoje são muito maiores. As situações de hoje estão muito maiores. Não abusa. Vamos tratar bem quem a gente precisa. Vamos conservar. A pessoa tem força, tem ânimo, conserva isso. Por quê? Porque é o bem da família. Vamos usar de inteligência. Noemi tomou o filho e o pôs no colo e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E deram o nome de Obed, este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Diga amém. Pergunta assim para a pessoa que está do teu lado, você trata bem? Você trata bem? Você trata bem? A gente pode tratar melhor, fala a verdade. Pode tratar melhor, né? Todos nós podemos tratar melhor, não podemos? Não podemos ser mais gentis, não podemos ser mais afáveis, não podemos guardar um pouquinho a nossa opinião contrária, né? Eu sempre falo para o pastor, né, pastor, que todo mundo é um pouco de chato, né? Você não é um pouco chato? Eu sou chata, um pouco. Todo mundo é um pouco chato, mas tem gente que é chato com força. Então, todos nós um pouquinho menos chato. Menos, por quê? Porque o Espírito Santo vai habitar melhor dentro do lar. Porque haverá mais paz dentro de casa. Porque haverá mais o governo do Senhor dentro de casa. Ruth foi fiel no pouco pessoal de Noemi e conseguiu restaurar a situação. Diga amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos. 3 princípios que devem ser praticados dentro da sua família. Primeiro, ser um guerreiro. Segundo,
As primícias são de Deus. Terceiro, amor. Ame. Ame, conserve as qualidades das pessoas. Não faça com que as pessoas percam a habilidade, o ânimo, a força para continuar. Fala, Senhor, eu vou mudar nessa noite. Eu vou me converter nessa noite. Senhor, o Senhor falou comigo. E eu vou me converter nessa noite, Senhor. Eu vou me converter nessa noite. Senhor, nós queremos te pedir perdão por não sermos melhores pessoas dentro da nossa casa. Nós temos tudo do Senhor. Temos a Tua palavra, temos o sangue de Cristo, temos o Espírito Santo. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, a nos tornarmos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores irmãos, melhores pais. Que nós possamos, ó Deus, sermos guerreiros, como Gideão, sermos fiéis no pouco. Que o Senhor olhe para cada um de nós e perceba o nosso afinco, a nossa determinação em agir no pouco, Deus. Aquele que está vivendo pouco financeiro dentro de casa, aquele que está vivendo pouco nas pessoas, onde as pessoas não têm muito para oferecer, aqueles que estão vivendo pouco, Senhor amado, espiritualmente, na saúde. Ó Deus, eu te peço, fortaleça o teu povo. Venha, Senhor, sobre este casamento, sobre essa aliança conjugal, meu Deus, e ajude essa mulher, ajude este homem, fortaleça este casamento, dá sabedoria, meu Pai. Nós te pedimos a sabedoria do alto céus, para que a prática dos princípios sejam válidas e eficiente. Eu quero que você fale para Deus agora, a área da sua família que precisa ser restaurada. Diga para o Senhor, se é um filho, se é um cônjuge, se é um pai, se é uma mãe, diga agora para o Senhor, qual área da sua família precisa ser restaurada. Diga agora, diga, Senhor, é a área financeira da minha família. Minha família está passando por uma situação financeira perturbadora. Senhor, minha família está passando pela área da saúde. Senhor, minha família está passando por uma área conjugal. Senhor, eu apresento as necessidades da minha família agora. Eu quero amar a minha família. Eu quero ser uma bênção para dentro do meu lar. Eu quero amar as pessoas com que eu convivo, Deus. Eu quero ser uma bênção. Fala para o Senhor agora em nome de Jesus. Fala para o Senhor agora. Senhor, eu quero priorizar o Senhor dentro da minha casa. Que o Senhor seja primícia dentro da minha casa. Que o Senhor tenha o teu altar dentro do meu lar. Que a minha família seja reconhecida pelo céu como uma família cristã, uma família adoradora, uma família que te serve, uma família que os teus princípios sejam praticados. Que eu possa ser para os meus filhos um exemplo. Diga para o Senhor agora, Senhor, eu quero ser um exemplo de fidelidade, de honra. Eu quero ser um exemplo, ó Deus, de oração, de santidade. Diga isso para o Senhor agora. Eu quero, Senhor, que de mim possa fluir para a vida dos meus filhos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Coloque-se de pé agora. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Diga assim comigo, meu Deus, eu apresento diante do Senhor a minha família e eu quero ser um guerreiro dentro do meu lar, estabelecer as primícias do Senhor dentro da minha casa e amar as pessoas que precisam ser amadas e ajudadas. Dá-me graça para suportar, para ajudar, para consolidar. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu não estou a favor das obras de Satanás, nem roubo, nem morte e nem destruição. Eu estou junto com Jesus Cristo para estabelecer o fundamento do meu lar. Em nome de Jesus, estenda sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus seja estabelecido sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que você seja um instrumento de Deus dentro da sua casa. Que o Espírito Santo possa, por meio de você, abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus. Amém.